Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma aula da nossa EBD. Nós estamos estudando a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Hoje, nós iremos dar continuidade ao capítulo 2, ou melhor, estaremos finalizando o capítulo 2, concluindo com Deus como Espírito Santo. Nesta declaração, nós iremos ver, por exemplo, que Deus, o Espírito Santo, ele é tanto uma pessoa como um ser divino. Também iremos ver a sua descida histórica no dia de Pentecostes e outras ocasiões especiais que irão mostrar que o Espírito Santo foi dado de maneira universal a todos aqueles que creem. Ela não está limitado a um povo. Também iremos ver que esse batismo, esse recebimento com o Espírito Santo, ele é um ato que ocorre sempre quando o pecador se converte, onde ele é regenerado pelo Espírito Santo. E dentro desse assunto iremos ver o que é a plenitude do Espírito Santo, como iremos saber que evidência é essa da plenitude do Espírito Santo, como ela se diferencia do recebimento ou do batismo do Espírito Santo. Pois bem, começando deste assunto, a primeira coisa que nós iremos ver é que o Espírito Santo é um ser pessoal. E dentro desse ser pessoal, nós temos algumas coisas que identificam o Espírito Santo como um ser pessoal. Primeiro são características de alguém que é pessoa. As ações, e como pessoa ele pode ser afetado, e uma outra ideia que é outro consolador. Vamos começar aqui sobre características de uma pessoa. O que é alguém? O que define uma pessoa? Uma das coisas que nós podemos perceber que define uma pessoa e que o Espírito Santo tem é a inteligência, a consciência própria, eu sei que eu existo, eu sei que eu estou aqui, a autodeterminação, que é uma vontade que se diferencia de outra vontade, e nesse caso aqui, em especial, de autodeterminação. Iremos perceber que o Espírito Santo ele tem uma vontade própria dentro da vontade daqueles que o buscam em busca de dons, e tem uma consciência moral. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, isso são características de uma pessoa que o Espírito Santo ele tem. Além dessas características de uma pessoa, o Espírito Santo também age como uma pessoa. Por exemplo, ele fala, ele se comunica com alguém. Atos 13, 2 vai falar sobre isso, por exemplo, quando o Espírito Santo fala com a igreja ali de Antioquia e pede para separar Paulo e Barnabé. Ele também ensina, o próprio Cristo disse isso, que ele iria ensinar, aqui em João 14, 26, que ele ia ensinar toda a verdade, tudo aquilo que Jesus havia ensinado, o Espírito Santo ia ensinar aos seus discípulos acerca destas verdades. E ao mesmo tempo ele convence, ele age no coração das pessoas, mesmo ainda quando essas pessoas estão descrentes, sem crer em Jesus, ele age, ele convence ali no coração dessas pessoas. E também intercede de maneira especial pelos crentes. Ele faz uma série de ponte entre a oração do crente e a oração e a chegada a Deus, melhor falando. Ele consegue traduzir nessa intercessão a oração do crente. E ele pode ser afetado também. Em que sentido, né? Alguém pode mentir para ele, como foi o caso aqui em Atos 5, 3 e 4 de Ananias e Safira. Ao mesmo tempo, também ele pode ser insultado e blasfemado, né? Ele pode ser afetado pela blasfêmia. E essa parte da blasfêmia ela é importante porque, de alguma maneira, ela mostra nessa questão aqui algo peculiar, algo particular do Espírito Santo. Porque aqui aparecem as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Jesus vai dizer que nem o Pai, alguém pode blasfemar contra o Pai e contra o Filho e ele a ser perdoado. Mas talvez pela obra peculiar do Espírito Santo de agir no coração do ser humano, quando alguém blasfema, quando alguém resiste, pode ser, na maneira especial aqui do texto, seria atribuir a ação do Espírito Santo aos demônios, e como isso faz parte dessa obra convencedora, essa pessoa ela pode
ao blasfemar, não ter perdão, porque de alguma maneira essa blasfêmia resiste a esta ação convencedora do Espírito Santo. Mas é interessante de que aqui aparece a Trindade e nesse papel particular, peculiar do Espírito Santo convencer, a pessoa ao blasfemar, ela está resistindo e assim tem um pecado imperdoável porque ela está resistindo a esta ação do Espírito Santo. O Espírito Santo também ele pode ser afetado por algumas ações do ser humano que entristecem. É claro que nós sabemos que isso é uma linguagem humana para descrever o sentimento ali, o que está acontecendo com o Espírito Santo. Então, que são ações que podemos afetar como nós somos afetados. Como seres humanos, alguém pode mentir para nós podemos ser insultados, caluniados, e nós podemos nos entristecer diante de situações que outros cometem contra nós. Então, como ser humano, nós somos afetados, o Espírito Santo também é afetado. Um outro ponto que nós percebemos aqui nesse texto é o Espírito Santo como consolador. Porém, nós temos aqui uma palavrinha aqui que é outro, né? Outro consolador. Então, ou seja, ele está sendo igualado com alguém aqui. Alguém é consolador e agora ele vai ter outro consolador. Quem é esse primeiro consolador segundo o texto? É Jesus. Jesus é uma pessoa que está fazendo esse papel aqui de parácletos. E o que é o parácletos? A palavra grega aqui, ela significa um advogado, um consolador, um ajudador, um conselheiro. E a função desse paráclito, desse consolador, é ajudar esta outra pessoa em situações da vida. E quem fazia esse papel era Jesus. Jesus, ele fazia isso com os seus discípulos ali presentes. Agora ele vai vir e diz, eu vou partir. Mas quando eu partir, quando eu chegar lá, vou enviar alguém para outra pessoa para ajudar vocês. Outra pessoa no meu lugar. Alguém que vai fazer um papel semelhante do que eu faço. Então, imagina aí que quando você tinha Jesus como pessoa te ajudando diante de diversas situações da vida e, de repente, o que você tem agora, alguém para te ajudar, é um ser impessoal. Então, isso é um pouco incoerente. Então, dentro do contexto, Jesus era uma pessoa e esse outro consolador, esse outro ajudador também seria uma pessoa, porque seria uma pessoa semelhante a Jesus, semelhante no sentido desse papel de ajudador. Então, essas são algumas características, algumas coisas que nos mostram que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Mas também nós sabemos que ele não é somente uma pessoa, ele é uma pessoa divina, ele não é uma criatura, ele não é uma energia, mas é uma pessoa divina. E a própria Bíblia nos dá pelo menos 3 maneiras que nós podemos ver que ele é uma pessoa divina. A primeira delas é que ele é chamado de ser divino. Já lemos esse texto antes, aqui está, que é Atos 3, 5, versículo 3 e versículo 4, onde nós percebemos de que quando Ananias fala, ele mente ali, tanto ele quanto a sua esposa. Pedro vai dizer, você mentiu contra o Espírito Santo, mas você não mentiu a alma, mas mentiu a Deus. Então, ou seja, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. E aqui nós percebemos que, de alguma maneira, que Pedro chama o Espírito Santo de Deus. Além disso, ele tem alguns atributos. Lembra o que é atributo? Atributos são qualidades divinas, são características inseparáveis de Deus, aquilo que qualifica Deus, aquilo que qualifica um ser como Deus, aquilo que qualifica Deus como Deus. Então, por Deus ter essas características, por Deus ter essas qualificações, isso mostra que ele é Deus. Então, e o Espírito Santo tem essas características. Por exemplo, eterno, sempre existiu, sempre existirá. É onisciente, conhece todas as coisas. É onipresente, está em todo lugar. É onipotente, tudo é possível para ele. E por fim, nós temos aqui obras realizadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava junto da criação,
O Jó vai mostrar isso. O Espírito Santo ele faz uma obra de regeneração. Essas realizações são próprias da divindade. Ele regenera o homem, e uma linguagem bem tranquila de regeneração, ele traz nova vida espiritual. A humanidade perdeu esta vida espiritual lá quando caiu no Éden, e agora todos aqueles que creem em Jesus são regenerados. O Espírito Santo ele opera, coloca a vida espiritual nesta pessoa. E também o Espírito Santo opera justificação e santificação. Lembrando que justificação aqui é na ideia de que ele está declarando justo por meio da obra de Cristo e está também operando para que esta pessoa pareça cada vez mais a semelhança de Cristo, a semelhança de Deus. E também ele ressuscita. Talvez você esteja curioso aqui, eu estaria, não sei você, mas eu estaria, essa relação entre Antigo e Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós temos algumas ações que eram praticadas por o Senhor Deus, ou Deus Yahvé, ou o tetragrama sagrado, né? São algumas maneiras de nós entendermos isso, as 4 letras do nome de Deus. O tetragrama sagrado quer dizer isso. Então nós temos ações no Antigo Testamento que no Novo Testamento ela é atribuída ao Espírito Santo. Um exemplo disso é o capítulo 6 de Isaías. Ali Isaías vai dizer que Deus estaria agindo no coração humano para endurecer aquela incredulidade que estava no ser humano. Deus estava entregando o ser humano de maneira especial o povo de Israel, na época de Isaías, entregando aquele povo ao seu coração duro, ao ponto desse povo resistir à obra de Deus. Quando chegamos em Atos 28, o apóstolo Paulo atribui esta mesma obra ao Espírito Santo. Então, coisas que no Antigo Testamento se referia a Deus o Pai, no Novo Testamento ou se refere a Deus o Filho, ou se refere também a Deus Espírito Santo. Então, mais uma vez, veja a Trindade ali, obras realizadas por um, também atribuída a outro. Então, é importante nós vermos isto. Mas uma obra especial que acontece depois da ida para Jesus, para se cumprir a promessa, tanto do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, do próprio Jesus, é a vinda do Espírito Santo. E essa descida histórica, ela se deu no dia de Pentecostes, no dia de Pentecoste. Foi quando o Espírito Santo veio de maneira extraordinária, onde ali alguns sinais dão evidência de que Deus estava intervindo no mundo ali. E ali nós temos um momento onde nós estamos terminando um período e começando outro período. E ali o Espírito Santo desce sobre o povo judeu. Mas em Atos dos Apóstolos nós temos outras descidas que vai mostrar que esta descida não era limitada ao povo judeu, mas ela era para todos, de todas as nações, independente de cor, independente se é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança, se é adulto, se é idoso, e também independente de sua nacionalidade, de que raça ele pertence. Então nós temos aqui a descida do Espírito Santo sobre os samaritanos em Samaria, em Cesareia, sobre os gentios, em Éfeso, sobre os discípulos de João. Qual é a importância disso daqui? Essas 4 manifestações, em especial as 3 primeiras, mostram que o Espírito Santo ele é para todos aqueles que creem de todas as nações. Por que nós chamamos que esses são casos especiais? O povo judeu ele sentia-se muito exclusivo. E os discípulos de Jesus, mesmo convertidos, ainda sentiam-se assim. Então Jesus ele faz uma espécie de adiamento, no caso de Samaria, depois da conversão, para os discípulos irem lá e ali mostrarem que o Espírito Santo também entrou na vida deles, que Deus também recebia os samaritanos que eram inimigos com o povo de Israel, inimigo não inimigo físico, mas uma espécie havia uma
um conflito entre eles, um conflito religioso, por questões religiosas, porque os samaritanos eram um povo misto, né, formado de judeus e pessoas de outras nações. Os judeus não aceitavam isso, então havia uma certa rivalidade entre os dois. E Deus, ele adia essa descida do Espírito Santo para unir esses dois povos. A mesma coisa acontece em Cesareia. Deus prova ao povo de Israel que Deus também aceita os gentios. Quem são os gentios? Pessoas de todas as nações, não israelitas, não judeus. Então, Deus ele faz essas manifestações especiais para mostrar de que Deus recebe todos os povos. E no caso dos discípulos de João, havia se passado alguns anos, eles já não sabiam que o Espírito Santo havia descido. Então Deus ele dá uma manifestação especial para mostrar de que não estamos mais vivendo na época da antiga aliança, nós estamos vivendo na época do Novo Testamento. É claro que nós temos a Bíblia para sabermos disso, mas naquele momento foi necessário mostrar isso. Então o ponto principal de Atos aqui ao mostrar essas manifestações é de que o Espírito Santo é dado a todas as pessoas que creem em Jesus, independente de ser homem, ser mulher, ser jovem, ser adulto, ser idoso. Ele é dado a todo aquele que crê. Não há nenhum crente que não fique sem receber o Espírito Santo, independente de sua nacionalidade. Isso é confirmado de maneira especial pelos que nós chamamos textos normativos, textos que ensinam. Ali nós vemos textos históricos. Os textos históricos que de alguma maneira eles relatam, descrevem uma situação, eles narram um fato ali, descrevem um fato, eles devem estar submissos aos textos de ensinos normativos, porque serve como normas, serve como regras. E dentre esses textos nós temos pelo menos dois, temos outros, mas dois aqui que são para mim de maneira especial, que é Atos 2, 38 e 39, que faz parte do discurso de Pedro, do ensino de Pedro para aquela geração, para aquelas pessoas que estavam reunidas ali no Pentecostes e veem a descida do Espírito Santo, não entendem. E o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: como eles deveriam receber aquele Espírito Santo, o que era necessário para receber aquele Espírito Santo. Ele vai dizer: arrependam-se e cada um de vós sejam batizados. Ou seja, demonstre isso publicamente por meio do batismo. E o que vai acontecer quando vocês se arrependerem, fizerem essa demonstração pública? Vocês irão receber perdão dos pecados, irão receber o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer parte de vocês. Mas essa promessa, ela não é apenas para alguns. É para todos aqueles a quanto o Senhor chamar. A ideia de chamar aqui, possivelmente, a ideia de que é de um chamado tão eficaz que esse chamado faz com que a pessoa ela creia em Cristo como Salvador. Ela torne-se crente em Cristo como Salvador. Então, ele está dizendo que esta promessa não é somente para alguns mais especiais, mas é para todos. Se você crê em Cristo, no momento em que você crê em Cristo, você não somente recebe perdão dos seus pecados, você não somente você recebe a ação do Espírito Santo para ser uma nova criatura, mas você recebe o Espírito Santo naquele momento. Então, em outras palavras, o padrão bíblico do batismo com o Espírito Santo é todos os crentes, no momento em que se convertem, eles passam a ser batizados com o Espírito Santo, sem nenhuma evidência externa. Nós iremos ver agora aqui em 1 Coríntios 12, 13, onde Paulo ele vai confirmar. Aqui foi Pedro em seu discurso, ou seja, ele está ensinando isso, está ensinando que o batismo com o padrão pós-pentecostal, o padrão pós esses relatos históricos, que tinham uma função especial de unir povos, de colocar alguém que estava preso na antiga aliança a fazer parte dessa nova aliança, era apenas um ato histórico que ficou lá, por ser história. Mas o ensino não é. O ensino é, quando você se converte, você recebe não somente perdão dos seus pecados, mas o Espírito Santo passa a morar em você, passa a habitar em você, você passa a ser batizado com esse Espírito Santo, ou seja, você passa a ter uma vida transformada e a receber, pelo menos, o dom.
É isso nesse contexto aqui, que nós temos aqui em 1 Coríntios 12, 13, onde diz, ó, todos nós, Paulo se inclui, todos nós, crentes, fomos batizados em um único Espírito, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Perceba aqui a universalidade. Todo crente, independente de ser judeu, independente de ser grego, independente de pertencer a classe social baixa, a sua condição social de escravo, a sua condição social de ser livre, usando a linguagem da época, ou seja, não importa, todos recebem o Espírito Santo. E Paulo está falando aqui num contexto onde as pessoas estavam achando que alguns dons eram mais importantes do que outros, e Paulo vai dizer que não. O Espírito Santo, todos nós temos o Espírito Santo, independente do dom que nós recebemos. Porque o Espírito Santo concede dons como o Espírito Santo quer, distribui esses dons de maneira soberana e não distribui o mesmo dom. Ou seja, o Espírito Santo, quando você crê em Cristo como Salvador, ele vem fazer morada em você e, ao fazer morada, você como cristão, você como crente, vai receber pelo menos um dom. E esse dom não é menos especial do que o outro dom. Todos os dons são importantes, porque todos os dons servem para a edificação da igreja. Esse é um ponto. Mas nós precisamos também entender que há um outro processo. Batismo com o Espírito Santo é início da vida cristã. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo passa a morar em você, o Espírito Santo faz uma regeneração em você, o Espírito Santo distribui pelo menos um dom, mas o processo não para por aí. Que vai entrar agora o que é chamado pela Bíblia de plenitude do Espírito Santo. Isso vai tanto no livro de Atos, quanto também nas cartas, de forma especial nas cartas paulinas, nas epístolas paulinas, vai falar sobre isso. E veja aqui, na parte final, que o apóstolo Paulo ele vai dizer: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher do Espírito Santo. Deixem de maneira passiva. Então, seja, o Espírito Santo você vai fazer, e isso ele mostra que esse enchimento ele é contínuo, faz parte de toda a vida. Então você é batizado com o Espírito Santo uma única vez, mas o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo deve ser contínuo durante toda a sua vida cristã aqui nesta vida, enquanto Cristo não voltar, enquanto você não partir para a glória. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos mostrar um conceito, há uma ilustração que eu gosto muito, que geralmente eu conto para você que faz parte da nossa igreja, e você que não faz parte, que está vendo este vídeo, vai conhecê-la. Eu gosto de entender que você possui um carro, e este carro tem um valor incalculável, muito alto, e que você não dá este carro para ninguém dirigir, você dirige. Porém, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele diz: deixa eu assumir o controle, vá para o banco do passageiro. Então você sai do banco da direção do carro, vai para o banco do passageiro, e o Espírito Santo ele passa a dirigir a sua vida. Então ser cheio do Espírito Santo é esse controle que o Espírito Santo tem na vida de todos aqueles que creram. Claro que em alguns momentos nós teimamos e tomamos lugar com o Espírito Santo e dirigimos a nossa vida. E aí acontece às vezes momentos terríveis, quedas, barroadas, e a necessidade de entregar-se a essa direção contínua do Espírito Santo para nós crescermos continuamente na vida espiritual. Aí sim nós estamos preparados para um conceito que o pastor Zacarias de Aguiar Severa vai nos mostrar em seu manual de teologia sistemática. Olha o conceito que ele vai mostrar para nós. Plenitude do Espírito Santo significa atuação plena do Espírito Santo na vida do cristão, dando entendimento espiritual, direção, santidade, poder para realizar toda a vontade de Deus. Percebeu?
A ação do Espírito Santo na vida do cristão, agindo no lado espiritual, dando direção, trabalhando na santidade, poder para realizar a vontade de Deus. Então isto é a plenitude do Espírito Santo, a totalidade do Espírito Santo, esse controle invadindo nossa vida, agindo em nossa vida de maneira contínua por toda a nossa vida. Mas como é que nós podemos saber que estamos cheios do Espírito Santo? Há duas coisas, três requisitos que nos ajudam nisso, né? A como ser cheio do Espírito Santo, né? Como é que nós podemos ser cheios? Novamente, estamos usando aqui o mestre em teologia sistemática, Zacarias de Aguiar Severa. Ele vai dar três coisas. Primeiro, desejo e busca da plenitude. Precisamos desejar, precisamos buscar incessantemente. Se o Espírito Santo vem quando nós cremos, agora esse enchimento do Espírito Santo, essa plenitude, deve ser buscada, deve ser desejada. E buscamos como? Buscamos por meio de uma prática devocional, onde nós paramos para meditarmos na palavra de Deus e por meio da oração, pedindo, clamando a Deus por misericórdia para que Ele faça isso em nossa vida. Mas também nos sujeitando ao Espírito Santo. E ao sujeitar ao Espírito Santo, para não entristecer o Espírito Santo, nem apagar a atuação do Espírito Santo, porque nós não podemos apagar o Espírito Santo, nós não podemos extinguir o Espírito Santo, mas nós podemos extinguir a ação do Espírito Santo em nossa vida, por meio das manifestações dos dons. Então, é essa submissão, agindo, sujeitando-se a Ele. E, por fim, a terceira coisa que nós podemos ser cheios do Espírito Santo é por meio da fé, né? Aqui Gálatas 5:9 vai dizer que a fé é uma fé que atua pelo amor. E o mestre aí, Severo, vai dizer para nós de que este é o principal meio de nos apropriarmos das bênçãos divinas, das bênçãos de Deus. Então, deseje, busque, sujeite-se, tenha fé, se renda completamente à ação do Espírito Santo. Então, essa é a maneira que nós temos como para ser cheio do Espírito Santo. Então, esse é um ato contínuo. Todos os dias de sua vida, você precisa se sujeitar-se, buscar o Espírito Santo, deixar ele agir na sua vida para você crescer. Mas quer dizer uma coisa a você. Se você é alguém salvo, esse desejo vai fazer parte do seu coração. O Espírito Santo vai atuar no seu coração, para que você não fique acomodado na sua vida, não fique parado, mas porque ele vai agir no seu coração para você crescer. Esse desejo que surge no nosso coração é dado pelo Espírito Santo. Então não resiste a esse desejo, se entregue a esse desejo. Além disso, outra coisa que precisamos saber é como identificar que somos cheios do Espírito Santo. Que evidência nós temos para identificar, não para nos acomodarmos, mas para buscarmos mais ainda. Como é que alguém pode ver isso? A primeira coisa é de natureza moral. Ou seja, por meio do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo ele está ligado a pelo menos a três operações. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o nosso próximo e a nossa relação com nós mesmos. Então, como está essa relação? Como é que estamos agindo em relação a Deus? Como é que estamos agindo em relação ao nosso próximo? E como estamos agindo em relação a nós mesmos? Então, a evidência é essa transformação. É o aparecimento, a revelação desse fruto em nossas vidas, que vai dando evidência da ação do Espírito Santo em nossa vida. Aqui, tanto em Gálatas como em Efésios, vai mostrar uma série de relações que nós temos que podem nos ajudar. Não é necessariamente um apropriamento milagroso. Veja que a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 1:7, tinha todos os dons. E mesmo assim, eram crentes carnais. Precisavam ser cheios do Espírito Santo, precisavam se libertar de algumas situações. Então, dons não é evidência por si só de que alguém é batizado com o Espírito Santo, que alguém é cheio do Espírito Santo. Não é. O próprio Cristo falou isso em Mateus 7:21 e 23, onde um grupo de pessoas
que clamava. E também dizer, o fato de você confessar Cristo como Salvador também não é evidência de que você é alguém cheio do Espírito Santo, que você é alguém salvo. Porque em Mateus vai dizer isso. O próprio Cristo vai dizer isso. Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos milagre em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome. Ele diz, afaste de mim, eu não conheço vocês. Então os dons, eles não evidenciam que alguém é cheio do Espírito Santo, mas uma vida transformada é uma evidência da ação. Então por isso que o fruto do Espírito Santo e uma vida transformada, ela é uma evidência da ação, da plenitude do Espírito Santo em nossa vida. E é claro, se o Espírito Santo nos deu dons, o uso eficaz, né, ele também demonstra essa ação. O que seria o uso eficaz? O que seria o uso eficaz dos dons do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Coríntios, vai dizer de que o Espírito Santo nos concedeu dons para o bem comum da igreja, ou para a edificação da igreja. Então podemos dizer duas coisas sobre a eficácia dos dons. Ela vai produzir glória para Deus, exaltação a Deus. Não é um uso egoísta para a exaltação própria, mas para exaltar a Deus e para o benefício de outras pessoas. Então isso é um uso eficaz dos dons. Um uso que vai produzir bênção na vida de outras pessoas. Um uso que vai produzir exaltação para Deus. Esse foi o nosso estudo sobre dons. Então nós percebemos que o Espírito Santo teve uma descida. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, tem características humanas e tem características divinas. Também percebemos que no livro de Atos houve uma descida histórica no Pentecostes e outras descidas para comprovar de que essa descida do Espírito Santo ela era universal a todos os crentes de todos os lugares, seja homem, seja mulher, não importa a idade. Também vimos que quando você crê, você recebe o Espírito Santo. Porém, o fato de você receber o Espírito Santo e você ser batizado com o Espírito Santo não para por aí. Você precisa agora estar cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, isso deve ser continuamente, todos os dias. E aí vimos de que nós precisamos buscar continuamente essa ação do Espírito Santo, nos sujeitando ao Espírito Santo. E podemos ver continuamente essa ação do Espírito Santo, estando cheio do Espírito Santo, por meio da transformação da nossa vida e por meio do uso eficaz desses dons. Meus queridos, eu te convido a se entregar inteiramente à ação do Espírito Santo e viver uma vida contínua na direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que Deus